Hoje a gente vai brisar um pouquinho aqui, porque eu quero conversar contigo sobre medo de dieta, sim, e a gente vai falar disso, só que eu preciso mostrar quão mais profundo esse problema pode ser. Porque o medo de dieta pode parecer só um receio de se privar de alguma coisa, quando na verdade é uma dificuldade que a gente tem com limites e com o controle da nossa vontade. Então, o medo de dieta ele vem muito mais porque a gente sabe que vai ter que recusar um desejo. E essa conversa que eu quero ter com vocês hoje, a gente vai passar por tudo isso, mas antes, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicias, sou futura nutricionista, falta só um período. E aqui no canal a gente conversa sobre muitos assuntos, principalmente alimentação, mas é impossível falar de alimentação sem passar por hábitos, sem passar por rotina, sem passar por vida, porque a alimentação também envolve os nossos relacionamentos, os nossos momentos. Então a gente conversa sobre muita coisa. Faz um tempinho que eu não posto, inclusive a gente está num cenário diferente, eu não estou no Rio agora, mas se Deus quiser a gente está voltando com a constância de lá no início, então 3 vídeos por semana. Então se você não quer perder nada, você já se inscreve, já ativa o sininho, já curte, já faz tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer, mas por algum motivo esquece. Vamos começar do começo. Quando a gente vai falar de medo de dieta, a gente precisa começar por o que é uma dieta. Então, diferente do que muita gente pensa, dieta não é uma restrição alimentar necessariamente. Dieta não é ficar comendo pouco ou então comendo muito, dependendo de qual é o objetivo. Dieta, na verdade, significa algo muito mais simples. É você apenas ter um estilo de vida. Como assim? A palavra dieta, a origem da palavra dieta significa estilo de vida. Então, se você é completamente desregrado, a sua dieta é uma dieta desregrada. Se você é uma pessoa que tem uma dieta super restrita, então você é um celíaco, não pode comer glúten, você tem uma dieta com restrição de glúten. Se você é uma pessoa com uma dieta super flexível, a gente vai para a questão de dieta flexível. Então, a gente vai versar dieta como estilo de vida, tá certo? E por que isso é importante? Para entender que prescrição alimentar, a dieta que alguém prescreve para você, é a tentativa de reordenar o seu estilo de vida, tá bom? Para além disso, quando nós vamos estudar alguns modelos de dieta, então, se a gente for falar da pirâmide alimentar, mais lá para os lados de dieta mediterrânea, que é mais do outro lado aí do mundo, nós vamos trabalhar com uma base na pirâmide que sequer envolve alimentos diretamente, mas que envolve relacionamentos, envolve consumos, envolve atividade física. Então, dieta é estilo de vida no geral. Nós restringimos esse significado para comida pela maneira como foi usado, tá? Pela maneira como a palavra foi usada. Só que dentro da nutrição, dentro da prescrição alimentar, nós ainda trabalhamos dieta como reestruturar o seu estilo de vida para ter algum resultado, ou para uma prevenção, ou para um tratamento. Enfim. Então, quando nós vamos conversar sobre a montagem de uma dieta, como ela acontece? Nós prescrevemos muito mais os limites do que aquilo que você pode ou não fazer. E é aqui que mora a sua angústia. É aqui que mora a angústia de muita gente que quando percebe que, caramba, eu tenho que emagrecer, já fica bem ansioso, porque sabe que vai deixar de comer algumas coisas, sabe que se for um nutricionista a notícia não vai ser boa. Por que não vai ser boa? Porque vão tirar alguns alimentos, a gente vai precisar trabalhar com novas quantidades, com novas perspectivas, com novos hábitos, e isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante porque é muito difícil. Só que o que a gente não entende é que limite, ele não necessariamente é uma restrição, não necessariamente é uma privação, tá? Então, limite não é eu pegar e te tirar a oportunidade de consumir algo, te tirar a oportunidade de fazer alguma coisa. Limite, na verdade, é especificar a gama de opções que são possíveis dentro daquilo que você deve fazer para obter um resultado. Então, quando eu digo para uma pessoa que não convém, que ela não deve comer muito açúcar agora, significa que tudo que não é açúcar é uma possibilidade. E por mais que isso não pareça muito otimista, é interessante a gente começar a trazer essa perspectiva de limite para outras áreas. Então, hoje se fala muito sobre limites em relacionamentos.
Por que existem limites em relacionamentos? Porque se passar daquilo, o que se vive dentro do relacionamento estraga, vai corroer. Por que nós prescrevemos limites na alimentação? Porque quando se ultrapassa isso, se continuar ultrapassando, se ultrapassar nesse momento, aquilo que está em você, quem sofre essa ação, vai corroer também. Então, esses limites não devem ser entendidos como privações, mas sim como uma forma de cuidar daquilo que importa. É essa mesma analogia. O que eu falei sobre relacionamento cabe muito aqui. Porque se você responde a todos os seus instintos na hora de se comunicar, na hora de tomar decisões em relação a outra pessoa e não aos limites colocados, em algum momento esse relacionamento vai corroer. Se você faz isso com o seu corpo e você não respeita os limites que foram colocados e só faz aquilo que você tem vontade na hora que tem vontade, o seu corpo vai corroer. E é muito interessante a gente começar a trabalhar esses termos. Porque o que faz com que a gente odeie o limite, o que faz com que a gente tenha problemas com limites, é justamente a nossa desordem com a nossa vontade. Então, você sabe que a partir do momento que aquele limite é colocado, isso não necessariamente significa que você não vai ter vontade de ultrapassá-lo. O ponto é que quando essa vontade vier, algo terá que sobrepor. Você terá que educá-la. Educá-la a partir do quê? Dos limites que foram colocados. E o que fica muito bonito aqui de se observar, eu digo bonito porque para mim isso é encantador, né? Não sei se vai ser bonito para você. É que o comer, ele vai ficando muito fácil, na verdade. A partir do momento que o seu paladar se adapta ao limite que foi imposto. Então aqui a gente começa a tentar desenhar esse processo. Por quê? Porque toda dieta no início é horrível. E não interessa se você é um atleta de alta performance extremamente disciplinado e acostumado, a hora que você tiver que restringir muito ou que comer muito além do confortável, vai ser um saco. Não importa se você é uma pessoa obesa precisando emagrecer, não importa se você é uma pessoa no sobrepeso precisando emagrecer, não importa quem você seja. Se colocar um limite, algo diferente do que está na sua rotina, fica difícil. Se colocar uma imposição, algo que deve ser feito para atingir um resultado, irrita, tu não quer fazer aquilo. Mas a gente começa a conversar com o que é flexível e o que não é. Então, a partir do momento que os nossos limites se tornam inflexíveis, o nosso paladar e o nosso corpo, que são extremamente maleáveis, flexíveis, começam a se submeter a esses limites até se adaptar a eles. Certo? Então, é muito interessante que, se vocês puderem, procurem esses processos de antes e depois, essa galera que conta a história realmente, e veja que tem esse padrão de antes, quando eu comecei, era horrível. Agora, para mim, é a escolha óbvia. É assim que funciona. E não é assim que funciona para essas pessoas, é assim que funciona para todo mundo, para todo ser humano. É muito difícil romper com alguns ciclos no início. Só que do romper os ciclos até se adaptar àquilo que é bom, saudável, aos bons limites, aos limites que permitem que as coisas fluam de uma forma segura, boa, com qualidade, esse processo é um processo de educação, basicamente. Você está educando os seus desejos, sabe? Você está educando as suas vontades. E esse processo, ele naturalmente tem os seus altos e baixos, ele naturalmente é muito difícil, e não à toa ele não vai ser feito apenas do limite que foi imposto dentro da alimentação. Ele é feito de toda uma reestruturação de pensamento. De novo, se você observar as pessoas que tiveram grandes transformações físicas, essas grandes transformações físicas foram grandes transformações mentais também. Porque a maneira como você narra qualquer coisa, a maneira como você nomeia qualquer coisa, define a sua forma de se relacionar com aquilo. Então, ou você aprende a narrar dieta, relacionamentos, atividade física de uma forma diferente, ou sempre vai ser muito ruim. Então, esse processo de educar a sua vontade também é um processo de adquirir linguagem. Também é um processo de você aprender o que realmente importa. Porque a sua vontade, ela vai mudar. Ela vai mudar conforme você for colocando limites, argumentos
E conforme você aprender a se recusar, sabe? Recusar o seu desejo. E é inclusive por defender tanto esse aspecto de adaptar a nossa linguagem para conseguir adaptar a nossa forma de ver e nos relacionar com as coisas, que eu desenvolvi a Educação do Apetite. A Educação do Apetite, para quem não conhece, é o meu primeiro curso, e nele eu basicamente verso com vocês sobre todos os comportamentos e toda a forma de pensar que envolve esse processo de adaptar o seu paladar. Então não é simplesmente você pegar uma dieta e fazer, mas compreender o seu relacionamento com a comida, compreender como o seu relacionamento com a comida se manifesta com o seu relacionamento com outras pessoas e quais outros comportamentos você pode ter, além de simplesmente tentar fazer uma dieta e ficar dando murro em ponto de faca, para conseguir educar a sua vontade a fazer aquilo que você quer que ela faça, a desejar aquilo que você quer que ela deseje. Então, se você tem algum interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição e será um prazer te ter como meu aluno. Dito tudo isso, eu considero extremamente necessário a gente começar a perceber como nós narramos algumas coisas sim, porque tudo na nossa vida, a maneira como nós nos relacionamos com qualquer coisa, seja com o alimento, seja com o outro, seja com nós mesmos, começa na nossa forma de descrever, de narrar cada uma dessas coisas. Então, a maneira como a gente vê, a maneira como a gente nomeia, assim, resolve metade dos problemas ou cria grande parte deles. Então, essa é a minha conversa com vocês. Na verdade, a pouca experiência que eu tive dentro de consultório, então com estágios e tudo mais, o que eu vi não era um medo de dieta, porque a dieta era ruim. Com todo respeito, eu não passo uma dieta ruim. O que eu vi era medo de dieta por perceber que, caramba, eu não vou mais poder beber de quinta a domingo, sabe? Poxa, medo de dieta porque, ai, como eu queria comer uma pizza no almoço de quarta-feira. Então não é aquele medo de dieta, porque a dieta é para você passar fome, porque não tem nada que você gosta na dieta. Não, é um medo que vem de eu estou perdendo a minha possibilidade de fazer tudo aquilo que eu desejo e não sentir nada depois. Porque ainda tem isso. Uma vez que você tem aquele papel em mãos, fica difícil errar. Uma vez que os limites são colocados, você comete os erros sabendo que eles são erros. Então fica tudo muito mais difícil. E o que eu quero de vocês é que vocês comecem a encarar de frente as coisas. Então que vocês comecem a perceber que, caraca, eu tenho muito medo disso. Por quê? É porque faz sentido, eu realmente tenho problemas reais com isso, porque me priva de coisas básicas para minha vida saudável, para uma vida de boa qualidade, ou porque eu só não quero que me imponham limites, ou porque eu só não quero ter que dizer não. Porque dizer não realmente é muito frustrante, é muito angustiante. Mas nem de longe o excesso de sims te leva para algum lugar. Então, gosto muito dessa conversa, quero ouvir a opinião de vocês, tá certo? Porque eu sei que todo mundo tem a sua história com isso, mas essa foi a que eu vivi e a que eu vi. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, de deixar seu like, de comentar o vídeo, de compartilhar o vídeo e vejo vocês no próximo.